Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 10 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O governo anunciou a construção de mais de 4.000 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Informações com Lademir Filipim. O governo federal autorizou a construção de 4.063 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, contemplando 23 municípios em 12 estados. Com investimento de 646 milhões de reais, a iniciativa promete atender mais de 16 mil pessoas, priorizando áreas urbanas consolidadas ou em expansão. As novas residências anunciadas no Diário Oficial da União vão seguir critérios definidos por uma portaria publicada em 2023 pelo Ministério das Cidades, garantindo acesso à infraestrutura básica como rede elétrica, saneamento, saúde, educação, transporte público e comércios. O programa vai atender regiões de todo o país e as casas vão ter no mínimo 40 metros quadrados, enquanto apartamentos oferecerão 41,5 metros quadrados de área útil. O investimento faz parte do novo PAC, que busca ampliar o acesso à moradia e garantir qualidade de vida para milhares de brasileiros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O boletim Infogripe é um documento feito pela Fiocruz que faz um levantamento de casos de viroses respiratórias em todo o país. E já temos a primeira publicação do ano, assunto para José Carlos Andrade. O primeiro boletim Infogripe da Fiocruz do ano traz dados referentes à Semana Epidemiológica 1, que cobre o período de 29 de dezembro de 2024 a 4 de janeiro de 2025. O boletim registra um sinal de queda no país dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG, nas tendências de longo prazo, últimas 6 semanas, e de curto prazo, últimas 3 semanas. No entanto, há sinalização de crescimento na tendência de longo prazo em 5 estados: Alagoas, Paraíba, Acre, Rondônia e Roraima. O rinovírus permanece como o principal vírus responsável pelos casos de SRAG em crianças e adolescentes de até 14 anos nas últimas semanas, enquanto a Covid-19 predomina entre os idosos. A incidência semanal média de SRAG por Covid-19 nas últimas semanas tem apresentado maior impacto nas crianças pequenas e idosos, enquanto a mortalidade tem sido mais elevada entre os idosos a partir de 65 anos. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E o número de jovens aprendizes contratados em 2024 cresceu 11,91%. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego, que monitora o cumprimento da Lei da Aprendizagem. Thaísa Vitória tem os detalhes. De janeiro a novembro de 2024, o saldo acumulado de jovens contratados como aprendizes alcançou 98.242, representando um crescimento de 11,91% em comparação ao mesmo período de 2023. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego, que monitora o cumprimento da Lei da Aprendizagem. Em novembro, o saldo foi de 6.503, um aumento
aumento de 5,64% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. E o setor de serviços se destacou, seguido pelo comércio e pela indústria. Os estados que mais se destacaram no saldo de contratações de aprendizes foram Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Dos jovens admitidos no mês, 57% estavam no ensino fundamental ou médio. Para o diretor de Políticas para a Juventude do Ministério do Trabalho e Emprego, João Vitor Mota, assegurar a entrada desses adolescentes no mercado de trabalho de forma segura e em vagas de qualidade é fundamental para o seu futuro profissional. Para ser aprendiz, o jovem deve ter entre 14 e 24 anos incompletos e, caso não tenha concluído o ensino médio, deve estar obrigatoriamente matriculado e frequentando a escola. Os contratos de trabalho têm duração de até 2 anos, sendo garantido ao aprendiz a carteira assinada com direitos trabalhistas, como salário mínimo por hora, FGTS, 13º e férias no mesmo período das férias escolares. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. Olha, essa é uma oportunidade para o jovem ingressar no mercado de trabalho, hein? Como a Thaísa estava explicando aí, os aprendizes têm todos os direitos, têm carteira assinada, 13º, férias, outros benefícios trabalhistas, né? Além de participar dos programas de formação profissional e de estar aprendendo uma profissão, uma função. E a jornada de trabalho, ela é reduzida em relação ao de um empregado comum, né? Provoca o empregado fica, nossa, eu tenho que continuar aqui, e os estagiários e aprendizes vão embora mais cedo, né? Então, mas é porque eles vão para outra jornada, que é fazer o currículo normal, né? O estudo formal, né? Então são jovens de 14 a 24 anos que têm essa oportunidade, e as empresas de médio e de grande porte são obrigadas por lei a contratar aí esse determinado número de aprendizes, que varia de 5 a 15%. Assunto Federal. O Ministério do Turismo anunciou a lista de agências habilitadas a atender turistas chineses. Essa exigência faz parte de um acordo feito entre Brasil e China para garantir segurança e infraestrutura para esses estrangeiros. Confira os detalhes. O Ministério do Turismo anunciou a lista de 333 agências brasileiras habilitadas a recepcionar turistas chineses em 2025. A ação faz parte do programa ADS China, que regulamenta a recepção de viajantes do país asiático, consolidando o Brasil como um destino estratégico no mercado global de turismo. O credenciamento exige que as empresas estejam cadastradas no Cadastur, que é o cadastro de prestadores de serviços turísticos, e sigam os critérios do programa, incluindo infraestrutura adequada e compromisso com a qualidade do atendimento. Em 2024, mais de 70 mil turistas chineses visitaram o Brasil, e o país asiático continua sendo o maior emissor de viajantes no mundo, com 150 milhões de turistas anuais. O ministro Celso Sabino destacou que atrair esse público é uma oportunidade de posicionar o Brasil como um destino desejado para os chineses. Além disso, a medida fortalece as relações bilaterais, que ganharam novo impulso com o Memorando de Entendimento firmado em novembro de 2024, celebrando 50 anos de laços diplomáticos entre os dois países. A lista completa das agências habilitadas pode ser consultada no site oficial do Diário Oficial da União. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E para a gente terminar o nosso giro de notícias, vamos falar de um assunto que combina muito com esta segunda sexta-feira do ano, né? Esse é o período de férias, viagem é o nosso assunto. A Bahia ficou em primeiro lugar entre o destino mais escolhidos pelos brasileiros para viajar durante o verão. Verão, Bahia, combina, né? Sorria, você está na Bahia. Quem nunca viu esse adesivo? Quem conta pra gente é Natália Kozlik. O verão
verão chegou e viajar está entre os principais desejos dos brasileiros. O levantamento Tendências de Turismo Verão 2025, Comportamento da População Brasileira, feito pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, revelou que 35% dos brasileiros pretendem viajar a lazer até fevereiro de 2025. Os estados da Bahia e da Paraíba surgem como destaques da temporada. A Bahia, tradicionalmente um dos destinos mais cobiçados do país, foi escolhida por 16% dos entrevistados, um crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao verão anterior. Esse número confirma a liderança baiana entre os destinos mais desejados, à frente de São Paulo e do Rio de Janeiro, que apareceram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Além da Bahia, a Paraíba surpreendeu com um crescimento em relação ao estudo anterior. O estado passou de 2% para 7% de intenção de visita, um avanço expressivo que evidencia o crescimento do turismo local e o reconhecimento de suas belas praias e riquezas culturais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Natália Kozlik. Assunto Federal. E já que estamos falando de férias, vamos continuar nesse assunto bom para uma sexta-feira, não é mesmo? Sol, praia, família e amigos. Essas folgas e feriados são sempre sinônimo de relaxamento. Às vezes tem umas tretas também, né? Mas tudo bem. Mas você sabe como aproveitar esse período sem se preocupar com imprevistos? Acidentes de carro, quedas e insolações são mais comuns do que a gente imagina nessa época. Vamos saber as principais emergências das férias e como evitá-las no Papo Saúde. As coisas acontecem porque a gente nunca imagina que podem acontecer, nunca acha. Então, a gente, ao não achar, nós acabamos não nos prevenindo. Não é que você vai ficar em casa trancado, mas ter alguns cuidados básicos que podem tornar o seu verão super divertido, as suas férias maravilhosas, sem doença, sem adoecimento, sem ter que ir ao hospital e curtir ao máximo o final de ano e as festas. Durante as festas de fim de ano, um grupo trabalha incansavelmente para salvar vidas. As servidoras e os servidores do Sistema de Atendimento de Urgência, o SAMU. Durante esse período, o brasileiro gosta de viajar, descansar, relaxar, mas é nesse momento que o inesperado pode acontecer. Um acidente de carro, uma queda, uma insolação na beira da praia. Mas como evitar as ocorrências mais comuns no fim do ano? Onde buscar assistência médica? Como saber em quais situações acionar o SAMU? Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos conversar com a médica infectologista e coordenadora da Sala de Regulação do SAMU Metropolitano de Salvador, doutora Adielma Nizarala. Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam. O acionamento, não há barreira de acesso para acionamento, não deve haver nenhum tipo de barreira de acesso. Tanto que nenhum chamado do SAMU ele pode ser desligado sem que esta pessoa tenha acesso a conversar com um médico. O único profissional capaz de dizer se é um chamado para o SAMU ou não é o profissional médico. Agora, é a avaliação para o encaminhamento ou não de um recurso, quando eu falo recurso, entenda-se ambulância, o encaminhamento de uma ambulância para um atendimento no local da ocorrência, essa é uma decisão que é feita pelo médico. Então, às vezes, as pessoas confundem. Eu abri uma ocorrência no SAMU e eu não fui atendida, não mandaram a ambulância. Não é que não mandaram a ambulância. A ocorrência ela foi aberta, esse médico, com a informação que ele recebe, lembrando que a gente trabalha com a informação de quem abre a ocorrência. Então a pessoa que abre a ocorrência tem que saber de medicina, de saúde? Não, mas ela pode nos dar informações precisas. Por exemplo, esse paciente está acordado, está desmaiado, esse paciente respira, não respira, está sangrando, não está sangrando. E às vezes ele tem bastante conhecimento sobre o paciente para o qual ele está abrindo o chamado. Então, uma vez que eu pego essa informação, eu faço uma avaliação enquanto médica, se é um atendimento que obrigatoriamente tem que ser feito pelo SAMU, ou se é um paciente que não, a família pode colocar no carro, sem nenhum risco, levar para o atendimento médico. E além da solicitação de atendimento de urgência e emergência, o SAMU também fornece informações e instruções importantes. Em qualquer caso, o médico poderá instruir o cidadão sobre qual unidade de saúde buscar, qual especialista procurar e como proceder em cada uma das ocorrências.
mais do que ninguém, quem está numa central de regulação, ele tem uma visão ampla da rede. Eu sei, por exemplo, aqui em Salvador, nesse momento, eu consigo te dizer quais são as unidades que tem ortopedista no plantão, quem tem raio-x, qual é o hospital que está com algum problema em tomógrafo ou com equipes. Eu consigo ter essa visão de rede. Então, nada mais justo do que se alguém liga para cá, precisando dessa informação, eu tenho que passar. Isso é um serviço de utilidade pública. Então, nós vivemos para servir a uma população. E o servir vai desde uma informação, uma orientação, até a chegada de uma unidade avançada na sua casa para um atendimento. Isso é um direito do cidadão. Infelizmente, nem todas as ligações recebidas pelo telefone 192 podem ajudar a salvar vidas. O serviço ainda sofre com chamadas falsas, os famosos trotes. Essa brincadeira sem graça pode acabar custando a vida de alguém. Olha, o trote normalmente ele é feito ou por uma criança que não tem a noção do risco que ela está fazendo, ela precisa ser educada para isso, ou por uma pessoa que tem algum transtorno psiquiátrico. Então você imagina que quando chega o final de ano, nós temos pessoas, psiquiatras adultas que às vezes utilizam bebida alcoólica porque estamos em festa, abandonam seus tratamentos, a criança está de férias, então nós vamos ter mais crianças com um período mais prolongado dentro de casa, o fácil acesso a telefones celulares. Então, esse conjunto de coisas acaba aumentando o trote nesse período. Quando essa pessoa liga, às vezes é um trote que você identifica nos primeiros 10 segundos. 5, 10 segundos você identifica que é um trote, você vai desligar e liberar essa linha. Às vezes é um trote mais elaborado. É um trote que a pessoa te dá dados, que te leva inclusive a abrir a ocorrência e inclusive a encaminhar um recurso para o local do atendimento. Então você não só tem um gasto financeiro, né, do dinheiro público, né, da verba pública, mas você tem também esse tempo que você deixou essa ambulância parada, indo atender uma ocorrência que não existe. Além disso, enquanto ele está falando, enquanto eu estou colhendo os dados para ver a ocorrência, essa linha especificamente está presa. Quer dizer que se alguém estiver ligando por uma demanda real e eu não tiver outra linha, aquela linha está fazendo falta, porque eu poderia estar abrindo um chamado realmente para uma pessoa que está precisando do recurso do SAMU. Durante as festas de fim de ano, algumas ocorrências, como afogamentos e acidentes de trânsito, ficam ainda mais numerosos. O maior tráfego nas rodovias, o consumo exagerado de bebida alcoólica e os descuidos nos mares, rios e cachoeiras causam grande parte das ocorrências atendidas pelo SAMU. Então, na verdade, o que acontece muito é de você aumentar o quantitativo de chamadas para coisas mais voltadas para o lazer, por exemplo. Então, se eu tinha menos chamamentos para afogamento, claro que no período de férias eu vou ter, em finais de ano, eu vou ter uma quantidade maior, porque eu tenho a cidade com maior quantidade de pessoas frequentando essas atividades de lazer. Então, eu tenho um aumento na quantidade de afogamento, acidente de carro, acidente com moto, embriaguez. Segundo a Djelma, vários fatores influenciam no aumento de casos de acidentes de automóveis. Pista molhada, falta de manutenção veicular adequada, mas o principal deles é um problema bem conhecido do Sistema Único de Saúde e das autoridades de trânsito: a mistura de álcool e direção. Então você acaba tendo pista molhada, as pessoas viajando com pouca manutenção desses carros e aumenta realmente o número de acidentes nesse período porque nós temos uma quantidade maior de pessoas circulando. Acidentes esses que poderiam ser evitados, né, principalmente se você não tivesse essa combinação que é do uso de álcool e volante. A fiscalização, óbvio, ela existe, nós visualizamos isso pelo país todo, blitz e tudo mais, porém, claramente nós nunca teríamos perna para conseguir identificar todas as situações em tempo hábil a provocar um acidente. Um monitoramento que a gente deve realmente fazer nas nossas vidas enquanto pessoas é não fazer essa mistura, não fazer uso de bebida alcoólica, não só bebida alcoólica. Por exemplo, você vai para uma festa, você não bebe, mas se você passa a noite toda na festa e resolve que 5h30 da manhã você vai pegar o carro e já aproveitar que está acordado e viajar, isso também você está submetido a uma privação de sono que com certeza pode e deve e provavelmente acontecerá de diminuir os seus reflexos, de fazer você cochilar o volante e você dessa forma também pode provocar um acidente grave, mesmo não estando fazendo uso de bebida alcoólica. O cansaço também é a causa de muitos acidentes, principalmente no período de festas de final de ano.
O uso de estimulantes, como as bebidas energéticas, podem trazer riscos ocultos para os motoristas. Então, realmente, o cansaço excessivo, ele é uma causa comum de acidente. Não é incomum as pessoas dizerem, eu cochilei no volante porque eu estava sem dormir. Beber, por si só, já é um problema. Mas se você não beber e você não tiver uma quantidade mínima de horas dormidas, que a gente pensa em 8 horas de sono tranquilo para que você possa pegar o volante, né? É uma responsabilidade muito grande você colocar suas pessoas mais amadas e queridas dentro de um veículo e você não ter a responsabilidade de estar totalmente sóbrio e consciente das suas capacidades. E aí já nos lembra aquela questão do uso dos estimulantes, né, que eles devem ser abolidos. Um estimulante, um energético desse, ele não tem a capacidade de manter de forma saudável você apto para desenvolver as suas funções de motorista. O grande problema disso tudo é você mascarar um quadro que ele está aí. Se você não dormiu, se você trabalhou a noite toda, se você fez uso de bebida alcoólica e você está num estado de cansaço mental, os seus reflexos estarão diminuídos. Você pode usar alguma droga para estimular, mas ela é tempo dependente. Ela vai ser metabolizada e isso vai desaparecer. Então, às vezes, o cálculo é feito errado. A viagem é mais longa ou ela está tão mais cansada que o energético que ela usou não é suficiente para deixá-la de forma mais alerta, culminando numa tragédia, às vezes. Porque você acha que está bem porque você tomou estimulante, mas você não está, e você pega um carro para dirigir, colocando a sua vida em risco e principalmente colocando a vida de outras pessoas em risco também. Mesmo para quem não vai pegar a estrada, crianças e idosos requerem um cuidado especial durante o final de ano. Com a mudança de rotina, alimentação, além de viagens e exposição ao sol e calor, a saúde pode ser prejudicada, principalmente no caso dos mais velhos. Hidratação com água mineral de boa procedência, alimentação balanceada e uso de protetor solar são fundamentais. Por outro lado, existe um outro cuidado muito importante: o apoio emocional. Evitar o cansaço excessivo para esses idosos, né? A pessoa acha que o idoso ele pode e deve participar de todas as comemorações que aquela família vai fazer naquele período. E o idoso, ele está num outro ritmo, ele precisa ter vida social, mas ele está num outro ritmo, num outro estágio da vida. Não permite mais para ele, por exemplo, perder várias noites seguidas, isso pode acarretar adoecimento. A gente precisa ter cuidado com a alimentação, com a hidratação. Ele sofre mais com alterações de alimentação, se ele se desidrata com as diarreias provocadas por essas gastroenterites, até mesmo apoio emocional, você tem que reforçar nesse período para que o idoso ele se sinta incluído nas festividades, para que ele participe de tudo sem exagero, mas que ele não seja, por exemplo, deixado para trás. E aí uma coisa interessante, que não é incomum a gente fazer atendimento de idosos que agudizaram suas doenças porque foram deixados para trás por suas famílias. A família viaja, deixa com o cuidador, porque o idoso, quando ele é acamado, quando ele tem uma limitação de caminhar, ele é visto pela família como um problema para sair numa viagem. Então eles ficam com cuidadores, os cuidadores nem sempre são tão cuidadores, e esses idosos acabam adoecendo e o SAMU é acionado em várias situações para esse tipo de ocorrência. O descuido com o uso de medicamentos, principalmente os de uso contínuo por pacientes idosos ou com problemas crônicos, também é a causa de muitas ocorrências durante o período de festas. Aquela história de parar o tratamento para poder beber ou mesmo consumo em excesso de álcool podem virar um problema durante as festas. Eu tenho uma quantidade aumentada, por exemplo, de exacerbação dos quadros clínicos de pacientes com doenças crônicas, porque normalmente eles saem da rotina com as festas de final de ano, com férias, e acaba que os idosos, principalmente, que fazem uso de medicações cronicamente, eles acabam perdendo seus horários de medicação, abandonando a medicação para poder curtir, porque é aquele imaginário coletivo de que quando você quer tomar um champanhe, quer tomar uma cerveja no final do ano, você tem que suspender a medicação que você está usando. Isso acaba agudizando casos de pacientes que já são portadores de doenças crônicas, né? Então isso é muito comum de acontecer. Se o idoso já mora numa casa de cuidado, isso não é tão gritante, porque existe uma escala de trabalho. Uma casa de idoso funciona muito parecida a um esquema de trabalho de um hospital. Já com as famílias, não. A família, esse idoso, ele tem uma vida normal, muitas vezes quem cuida ali é a própria família, mas na situação de viagem acabam contratando um cuidador temporário que nem sempre sabe da rotina daquele idoso, ou não tem todas as informações e acaba realmente interrompendo, às vezes, o tratamento, e a própria depressão, o confinamento desse idoso em casa, sem a sua família, pode realmente acarretar um adoecimento maior. Apesar dos riscos, alguns cuidados básicos podem garantir um fim de ano saudável, seguro e feliz.
as coisas acontecem porque a gente nunca imagina que podem acontecer, nunca acha. Então, a gente, ao não achar, nós acabamos não nos prevenindo. Então, eu preciso pensar, quando vai chegando no final de ano, eu preciso pensar em doenças gastrointestinais, porque é uma coisa muito comum, né? Você passar a consumir mais alimentos mal armazenados, em rua, às vezes você não tem cuidado com a água que está utilizando, né? Você tem muita desidratação e insolação, porque vão para a praia, ficam em horários muito tarde, expostos diretamente ao sol. Às vezes famílias com uma renda um pouco menor não têm condições toda hora de estar comprando uma água mineral para dar para os filhos, para o idoso. Às vezes a água que levou de casa já acabou. Então tem que ter esse cuidado. As doenças respiratórias, né? Você tem muito assim, tá quente, por que vai ter doença respiratória? Porque você começa a estar dentro de ar-condicionados, né? Doenças dermatológicas relacionadas principalmente à água contaminada, a pisar em areias contaminadas. Se vai para a praia, aumenta o número de idas às piscinas, então vem infecção de ouvido, vem as conjuntivites. Não é que você vai ficar em casa trancado, mas tem alguns cuidados básicos que podem tornar o seu verão super divertido, as suas férias maravilhosas, sem doença, sem adoecimento, sem ter que ir ao hospital e curtir ao máximo o final de ano e as festas. Então é isso, se cuide, cuide da família e dos amigos e tenha um fim de ano tranquilo e divertido. E se precisar de atendimento, você já sabe, você pode ligar de graça para o 192 que o SAMU salva vidas. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Um bom fim de ano e boas festas. Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você. E agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Toda sexta-feira, nossa informação é diferenciada, é com a participação direta de um meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E quem conversa com a gente hoje é o Heráclio Barbosa. Boa tarde, Heráclio. Olá, boa tarde, Luciano, e a todos os ouvintes da Rádio Gov. Vamos falar um pouco da previsão do tempo para este final de semana em todo o país. Gostaria de destacar algumas regiões, principalmente a região Nordeste, a região da Centro-Oeste e a região Norte, onde um intenso canal de umidade, né, que deu origem aí mais um episódio da zona de convergência do Atlântico Sul, ou seja, aquela área bem estendida, né, de um canal de umidade que se prolonga desde a região Norte, passando pelo Centro-Oeste e chega até áreas ali do norte de Minas Gerais e cruzando também a região Nordeste, principalmente a Bahia, e se prolonga pelo oceano. Nessa faixa, normalmente ocorre grandes volumes de chuvas aí, por vários dias consecutivos, a exemplo que vem ocorrendo aí em áreas de Minas Gerais, no Espírito Santo, onde já teve aí alguns transtornos devido aos acumulados de chuvas que ocorreram durante esses dias. Para esse final de semana, esse canal de umidade se desloca um pouco mais para norte, cobrindo grande parte da Bahia, trazendo chuvas volumosas em áreas ali do sul do estado, até áreas do recôncavo baiano, também na área sudoeste e oeste do estado baiano. Em áreas ali do Tocantins, norte do Mato Grosso, norte de Goiás e também áreas do sul do Pará, também deverá ser influenciado, continua sendo influenciado por esse sistema meteorológico e vai continuar chovendo durante todo o final de semana. Tem alguns intervalos, né, ao longo do período, com alguma abertura de sol, mas esse aquecimento ajuda a intensificar essa nebulosidade e, consequentemente, as chuvas. Nas áreas mais ao norte da região Nordeste, que inclui ali os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, até áreas ali de Pernambuco, Rio Grande do Norte, essa combinação do calor com a umidade, então aumentar a umidade e, consequentemente, vem essas pacadas de chuva. Então vai ser um final de semana mais chuvoso, bem grande, parte do Nordeste. Na faixa litorânea, ali entre Sergipe até o Rio Grande do Norte, pode ter algumas pacadas de chuva mais isoladas, mas a chuva mais volumosa fica mais para o interior e em áreas da Bahia. Na região Norte, a grande parte da região, tanto devido principalmente à combinação do calor e da alta umidade e também pela influência dessa zona de convergência do Atlântico Sul, e pode trazer alguns volumes mais significativos, principalmente ali no Pará. No extremo norte do Pará, incluindo ali a capital Belém e áreas também do Amapá, pode ocorrer também alguns acumulados de chuva mais expressivos, ou seja, vai ser um final de semana chuvoso em grande parte da região norte. A exceção fica ali para o estado do Roraima e o extremo norte ali do Amazonas e no noroeste ali do Pará, onde tem a nebulosidade mais reduzidas, poucas chances de chuvas. Mesmo assim, no período da tarde, com aquecimento, não se descarta alguma pacada de chuva mais isoladas. Outra área também que merece algum destaque, mas aí mais no período da tarde, é áreas ali do Mato Grosso do Sul, áreas ali da
região sul, principalmente ali no oeste do Paraná e de Santa Catarina, que pode ocorrer algumas pancadas, principalmente no período da tarde. Como é uma área que está muito quente, temperatura mais alta, não se descarta aquelas pancadas de chuva mais intensas, que pode ocorrer vir acompanhada de trovoadas e também até queda de granizo, mesmo que de forma isolada. Nas demais áreas da região sul, predomina o tempo mais aberto, ou seja, mais seco, pouca chance de chuva, assim como no estado de São Paulo, sul de Minas e no Rio de Janeiro. Nessas áreas aí a chance de chuva já é menor, mesmo assim não se descarta nas primeiras horas da manhã alguma chuva isolada, principalmente na faixa litorânea, mas naquela faixa leste, principalmente aquelas áreas mais próximas ao litoral. Em relação às temperaturas, as menores temperaturas durante o final de semana continuam ocorrendo ali em área serrana da região sul, principalmente entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com mínimas chegando na casa dos 12 a 13 graus, e também ali em área da Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, e também na área serrana do Rio de Janeiro, que pode ficar na casa dos 13 a 14 graus. Já as máximas, né, ou seja, as maiores temperaturas continuam sendo registradas em áreas ali do Mato Grosso do Sul, que cobre ali até a área também do oeste de São Paulo, com máxima chegando na casa dos 40, 39 até 40 graus. Na região nordeste, as temperaturas máximas ficam na casa dos 38 graus, ali em áreas do sertão do Ceará, áreas do Rio Grande do Norte, bem na área mais do interior da região. E na região norte, pode ficar na casa dos 34 graus, em áreas ali do extremo norte ali da região, principalmente ali sobre o estado de Roraima e no norte do Amazonas. Em relação à umidade, não fica tão baixa durante esse período, por conta, já tem um aumento da umidade devido ao período mais chuvoso, fica na casa dos 25% a 30%, principalmente nessas áreas com temperaturas mais altas, ali em áreas do Mato Grosso do Sul, lá bem no interior ali do Ceará e também em áreas do norte, especialmente ali em áreas do estado de Roraima. Olha, eu aproveito aí para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para São Lourenço da Mata, em Pernambuco, Aliança do Tocantins, em Tocantins, e Matutina, em Minas Gerais, completando mais um ano hoje. Olha, abro aqui o meu Comunica BR para saber como é que está chegando o governo federal na sua cidade. São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife, é um dos assentamentos urbanos mais antigos do Brasil. Olha que curioso. Existem registros aí datados de 1554 em São Lourenço da Mata. Lá, 18.500 famílias são beneficiadas hoje com o Bolsa Família. O valor médio mensal é de R$ 667. Em Aliança do Tocantins, tem 2 equipes do Brasil Sorridente, 2 equipes do Programa Saúde da Família e 2 unidades básicas de saúde, tudo custeado com verbas do governo federal na cidade de Aliança do Tocantins. Matutina, Minas Gerais, fica na microrregião de Patos de Minas, está no circuito turístico Caminhos do Indaiá e tem uma economia fortemente ligada à pecuária leiteira. A cidade, com aproximadamente 4 mil habitantes, pequenininha, né, recebeu em 2024 39 milhões e meio em financiamentos para a produção agropecuária e 4 milhões e meio para a agricultura familiar via Pronaf. Você também pode saber como a sua cidade está recebendo aí recursos do governo federal. É só jogar na internet. Comunica BR tem várias informações interessantes para você saber por lá. Tá legal? Você ainda vai ouvir no nosso assunto federal, os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, são 4h33. Assunto Federal. E agora a gente vai tratar de um assunto muito importante, é sobre notícias falsas. E com as novas tecnologias, como a inteligência artificial, está cada vez mais fácil inventar essas mentiras. Dessa vez fizeram um vídeo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como se ele estivesse falando que seriam criados um monte de novos impostos, como de bichos, de transação de Pix, mas tudo isso é mentira. Vamos saber mais no Brasil Contra Fake. Brasil Contra Fake. É falso que o governo federal tenha tributado o Pix. Também é falso que o cidadão vai ter que informar o que gasta e o que recebe pelo Pix para a Receita Federal. O secretário da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas, explica como a medida simplifica a vida do contribuinte.
são medidas para reduzir o trabalho do contribuinte, reduzir a dor de cabeça do contribuinte, reduzir as chances do bom contribuinte cair na malha fina da Receita Federal. Absolutamente nada muda para o cidadão. Não há qualquer cobrança, não há imposto sobre PIX, nada disso. O cidadão não precisa fazer nada, declarar nada, apenas seguir sua vida normalmente. O que nós fizemos, o que é verdade, é que a partir deste ano de 2025, nós modernizamos as declarações prestadas pelas instituições financeiras, abrangendo também novos meios de pagamento que surgiram nos últimos anos, como é o caso do PIX, das carteiras digitais, das carteiras operadas por instituições de pagamento. Essa iniciativa da Receita Federal, ela se soma a outras, como foi o fim dos recibos em papéis, fornecido pelos profissionais de saúde, que nós também implementamos a partir deste ano de 2025. Além do PIX, as novas regras também tratam de soluções como cartões de créditos vinculados a lojas e supermercados, ferramentas de transferências financeiras online, dentre outros serviços que trazem agilidade à vida das pessoas, mas que ainda precisavam de definições mais atualizadas. Vale lembrar que a nova regra respeita os sigilos bancário e fiscal dos brasileiros. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem George Marques. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Olha, as fake news vão antecipar o fim do mundo, eu tenho certeza disso, porque é uma loucura o que está acontecendo. Eu vi o vídeo falso, a gente comentou aqui, inclusive, né, com a equipe de produção do programa. Não dá para perceber, né? A gente pensa assim, não, quando você procura informação sobre vídeo falso na internet, eles falam assim, cuidado, fique bem atento, porque aparece gente com 6 dedos, aparece corte brusco, alterações da movimentação do lábio, discrepâncias no timbre de voz, mas esse vídeo falso aí que aparece, não dá pra ver nada. Parece que é o ministro. É claro, o texto é esdrúxulo, porque o texto fala, é bichinha da família, vamos cobrar. É lógico que o ministro não ia falar assim. Mas sabe-se lá, hoje tem tanta gente de verdade falando tanta besteira no mundo, né, no Brasil e no mundo pela internet, que até do texto você duvida. Você não sabe se está lendo um programa de comédia ou se aquilo é um programa de governo verdadeiro de alguém, né? É um negócio assustador. Então, eu vi também o vídeo verdadeiro do ministro e ele foi bem claro. Ele falou, é tudo mentira. Só não é mentira que vai haver taxação para as empresas, as tais chamadas bets, que ele chamou inclusive de cassino, né? Cassino da internet, né? Mas sobre o lucro das empresas e não taxar o cara que está lá jogando. Agora, a gente também estava comentando aqui na produção, gente, como acontece, né? Malandro é malandro e vai proliferando de tudo quanto é jeito. Falaram que o Pix ia ser taxado, pois já inventaram, né, a taxação do Pix. Também, aí eu não estou falando de verdade ou mentira, eu estou falando de roubo. Isso aí tem nome, né? É estelionatário que faz esse tipo de coisa. O cara passou um Pix de 5 mil, aí ele pegou, interceptou a mensagem, mandou uma cobrança. Ó, já que você mandou um Pix de 5 mil, agora você tem que pagar uma taxa de 800 e tantos reais, que é o que está valendo a partir de janeiro de 2025. Agora com o timbre da Receita Federal e tal. Gente, tá muito difícil viver nesse mundo, né? A gente vê o cara falando, não é o cara, a mensagem que ele tá falando é mentira, o boleto que você recebe da Receita é falso. O que é isso? Vai antecipar o fim do mundo, sim, as fake news. É importante a gente estar atento e é por isso que a gente fala tanto de conversar, de debater, de verificar as informações. Hoje o debate está meio morrendo porque é assim, não, eu não vou te convencer, você não vai me convencer, então fica cada um na tua e se eu procurar na internet eu acho alguém que vai validar as minhas opiniões, mesmo que eu fale que a Terra é triangular. Aí vai ter uma comunidade na internet que vai dizer que a Terra é triangular. E aí acabou o debate. Se acabou o debate, acabou a evolução, o crescimento, o desenvolvimento das ideias. Mas calma, eu estou sendo muito negativo, o mundo não é assim não, ainda tem muita coisa boa, sem ser fake news por aí. Tá legal? 4h39. Momento Entrevista.
Você sabe o que é cota de tela? Pois é um mecanismo que garante que empresas exibidoras incluam na sua programação filmes brasileiros. E para apoiar esse mercado e valorizar o cinema nacional, um decreto regulamentou essa cota. Quem contou com os benefícios dessa medida, foi o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. Ele esteve com a gente ontem em entrevista na Voz do Brasil. Vamos ouvir. Secretário, vamos começar explicando o que é e como funciona essa cota de tela. A cota de tela é o mecanismo mais antigo para a política do audiovisual brasileiro. Ela surgiu na década de 30. E ela basicamente garante que na sala de cinema, na programação mensal que o cinema faz, um percentual desses filmes, ou seja, 30%, seja dedicado à produção nacional. Que o povo brasileiro possa ver nas telas de cinema a produção e as histórias brasileiras. E essa cota subiu esse ano? A gente vai ter mais filmes brasileiros sendo exibidos? A regra vale para televisão também? Como é que é? No governo anterior, a lei que garante a cota de tela tinha sido perdida. E ela foi renovada em 2023. A cada ano a gente faz um decreto com a ajuda da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, para regular e entender qual é o percentual de exibição desses filmes, em que horários eles estão sendo exibidos, se é de tarde, é à noite, é o horário em que o trabalhador e a trabalhadora podem ir mais ao cinema, para garantir que também a gente consiga ter mais diversidade de opções de escolha para os brasileiros desses filmes. Então, o que vai mudar a partir desse ano, nesse novo decreto, é que no horário nobre, ou seja, de noite, quando a gente já saiu do trabalho, a gente vai ter mais filmes brasileiros às disposições nas salas de cinema. E esse ano é justamente um ano que a gente bateu recordes em função do retorno de investimentos de salas de cinema. Nós ultrapassamos mais de 3.500 salas de cinema, queremos fazer muitas mais ainda no Brasil, e a maioria dessas novas salas de cinema é no interior do país, onde não tinha cinema disponível. E essa regra vale para televisão também? Nós temos uma outra cota de tela, que é a cota de tela para TV paga, aquela TV por assinatura, TV a cabo. Os canais estrangeiros são obrigados a dedicar pelo menos 3 horas e meia da sua grade diária para a produção nacional. E dessa produção, 1 hora e meia tem que ser de produtoras independentes, ou seja, de produtores e produtoras que não estão associados a um canal de televisão ou alguma outra empresa. Então a gente ajuda a desenvolver todo o ecossistema do audiovisual e a gerar mais emprego, renda e ter uma diversidade maior de histórias que são de muitos lugares do país onde a gente não tem grandes corporações de comunicação, podem garantir essa visibilidade. Perfeito. No ano, então, de 2025, será o horário noturno nos cinemas, nas telonas, é isso? A gente vai ter mais cinema brasileiro em todos os horários. E a gente tem visto que produção boa, histórias incríveis não faltam. A gente está garantindo esse direito de cada brasileiro e brasileira de ver as suas histórias nas telonas de cinema. Agora o senhor falou sobre o impacto que isso tem, né, para todo o setor audiovisual. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais detalhadamente sobre isso, né? Quais são os benefícios que são esperados com a cota de tela? O cinema é como se fosse a porta de entrada para um filme no mercado do audiovisual. Depois dele passar pelo cinema, é que ele vai para a TV, vai circular em festivais, vai circular em todo um circuito que garante retorno. Isso é muito importante para o desempenho daquele filme, para que a gente consiga ver que um filme brasileiro despontando, como Ainda Estou Aqui, está despontando no Oscar, a participação e a recepção que ele tem nas telas grandes é super importante. Então, quanto mais filmes brasileiros a gente tiver em exibição, melhor a gente tende a ter um desempenho desses nossos filmes. Isso significa mais histórias brasileiras, mas também significa mais renda e mais emprego. O audiovisual é uma indústria que gera mais de 600 mil empregos e gera uma importante contribuição para o PIB do Brasil. A gente está falando também do desenvolvimento de uma indústria. Então, quando a gente retorna a cota de tela e amplia e ajusta ela, a gente está garantindo tanto um direito de cidadania, mas apostando no desenvolvimento econômico. E a Agência Nacional de Cinema vai acompanhar essa implementação da cota de tela pelos exibidores? Vai seguir acompanhando, fiscalizando e dialogando com os exibidores para que a gente consiga qualificar cada vez mais esse mecanismo. É do interesse de todo o ecossistema brasileiro.
é de interesse dos exibidores que a gente tenha cada vez mais filmes brasileiros competitivos, atingindo altas bilheterias, como a gente está vendo agora. A gente está vendo o resultado de um investimento, né, de 2023, 2024. Foi o recorde. O governo federal nunca investiu tanto em financiamento do audiovisual brasileiro quanto nesses 2 anos. Estamos começando a colher os frutos. O resultado está aí, né? 2025 vai ser um ano com ainda mais resultados. E, com certeza, parte desse resultado vai servir também para muita diversão e entretenimento, seja no cinema infantil, nas histórias com cunho social, nas comédias que vão estar à disposição do povo brasileiro nas salas de cinema. As pessoas se identificando com o que elas veem na tela, né? Exatamente. A gente tem uma história, todo mundo cresce no Brasil vendo novela, vendo a produção audiovisual. A gente sabe muito bem fazer, sabe contar história e com a cota de tela a gente vai ganhar mais esse espaço em horário nobre a partir do ano que vem, reforçado para que as histórias do Brasil encantem a todos os brasileiros nas suas salas e, a partir daí, o mundo com as nossas histórias. Acabamos de ouvir a entrevista com o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. E essa entrevista foi ontem na Voz do Brasil. Vamos saber o que tem hoje na Voz do Brasil com ela, a editora-chefe do programa, Mariana Jungmann, que todo dia traz em primeira mão aqui os destaques da Voz. Boa tarde, Mari. Oi, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Hoje a gente vai falar, Luciano, de redes sociais. O Palácio do Planalto está se mobilizando aí depois que a Meta, né, que é a empresa dona do Facebook, WhatsApp, Instagram, anunciou que vai mudar o tratamento de conteúdos postados nessas plataformas e vai encerrar o programa dela de checagem de fatos, né? Na prática, quer dizer que a Meta anunciou que ela não vai mais fazer uma curadoria, uma análise sobre fake news. Vai deixar que os próprios usuários se virem com isso. Acreditem assim, ou não no que está sendo publicado ali, né? Exatamente. E aí o presidente Lula se reuniu hoje no Palácio com ministros e a Advocacia Geral da União, o ministro Jorge Messias, já protocolou uma notificação extrajudicial para que a Meta se manifeste em 72 horas para explicar, então, qual vai ser a política dela adotada no Brasil. O advogado-geral da União, ele defende que a empresa precisa mostrar garantias de respeito à legislação brasileira e à população e indicar, então, aí, por exemplo, se ela vai ter algum tipo de canal para que os seus usuários apresentem queixas ou problemas relacionados a essas fake news, por exemplo, né? E então essa notificação, ela é, por enquanto, extrajudicial, que significa que o governo brasileiro não está ainda em nenhuma contenda com a Meta relacionada a isso, mas pode vir a ter se a Meta não tiver aí uma postura considerada pelo Palácio do Planalto como adequada, né? Tá certo, isso vai ser tratado hoje na Voz do Brasil, né? Exatamente. A gente vai falar também, Luciano, das vendas de milho para pequenos criadores por meio do programa Venda de Balcão da Conab. Elas atingiram o melhor resultado dos últimos 4 anos e chegaram a quase 112 mil toneladas. Esse programa é muito importante, né, Luca? Porque o que a Conab faz? Ela compra quando o preço está baixo, para ajudar o pequeno produtor, inclusive, a segurar o preço, né? Uhum. E aí depois ela vende também para os pequenos produtores quando o preço está muito alto, para ajudar eles também a segurarem aí o preço dos insumos para a produção, assim, para ração, por exemplo, né? Para alimentação dos animais. Então, ela faz esse controle, ela ajuda a fazer esse controle com a compra e venda. Por isso que são chamados os estoques reguladores, né? Exatamente. Que é para regular, para o mercado não ficar completamente largado na doida, né? Esse número de 112 mil toneladas de vendas de milho para pequenos criadores, ele representa um crescimento de 70% em relação a 2023 e cresceu também 50% o número de clientes atendidos pelo programa. Então é sinal aí de que realmente tem demanda, né? Tá funcionando, beleza. A gente vai explicar tudo isso e falar mais na Voz do Brasil, Luca. Daqui a pouquinho, eu e você, hein? Ao vivo, às 7 da noite para todas as emissoras de rádio do país. Valeu, Mari. Assunto Federal.
Lugar de mulher onde ela quiser, inclusive na aviação. E para garantir um lugar para elas, o Ministério da Educação e a ANAC vão oferecer cursos para elas em manutenção aeronáutica. Vamos saber mais no Boletim MEC. Olá, eu sou Rodrigo Gantois e você está ouvindo o Boletim MEC. Com o propósito de ampliar as oportunidades das mulheres no mercado aeronáutico, o Ministério da Educação firmou uma parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para a oferta de cursos técnicos de manutenção aeronáutica, pelo programa Asas para Todos. As turmas são compostas por estudantes de baixa renda e metade das vagas são reservadas preferencialmente para as mulheres. Cláudia Alex, secretário substituto de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, ressalta que esse é um marco para a inclusão social e a promoção da diversidade na aviação civil brasileira. Esperamos capacitar estudantes, proporcionando a eles oportunidades reais de ingressarem no mercado de trabalho. Nosso objetivo é formar técnicos qualificados, garantindo que mulheres e pessoas de baixa renda tenham acesso a essas oportunidades. As capacitações gratuitas já estão acontecendo e são oferecidas pelo Instituto Federal de São Paulo e pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SEST-SENAT. Durante o curso, os estudantes recebem bolsas de auxílio no valor de R$ 700. Você pode saber mais sobre essa parceria e outros assuntos relacionados à educação brasileira acessando o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Assunto Federal. Momento Serviço. Estados e municípios têm até 15 de abril para enviar toda a documentação para iniciar obras do novo PAC na área de saúde. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes para a gente. Da Saúde divulgou os novos prazos e as etapas para as obras contempladas no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, na área de saúde. Então, pela modalidade que prevê a transferência de um fundo para o outro, ou seja, dos recursos federais para os entes federativos, estados, municípios e também o Distrito Federal, a data limite para os municípios e para os estados fazerem suas licitações e também as contratações é no dia 15 de abril. Caso eles não cumpram esse limite, eles vão ter essa proposta vai ser cancelada e aí o governo federal quer abrir espaço para que outros entes tenham a oportunidade de participar desse processo. Bem, depois de receber esses recursos, esses estados e municípios, eles têm até 90 dias para informarem para o governo a execução de pelo menos 30% dessas obras. E após a aprovação da proposta e a disponibilidade orçamentária, o Ministério da Saúde publica uma portaria habilitando o início dessa execução, que deve ocorrer em 4 etapas. Então, a primeira etapa é uma ação preparatória, depois veio o início de fato das obras, em seguida a conclusão das obras. Tudo isso tem que ser num prazo bem curto, é um prazo total de 270 dias, ou seja, cerca de 9 meses, exatamente para que essas obras fiquem concluídas logo e beneficiem a população. A última etapa, que é a entrada em funcionamento, ela tem o prazo de 90 dias. E o governo federal oferece cursos para agricultores. Parceria entre entidade e governo vai oferecer cursos online de formação para agricultores. Vamos saber mais com Graziela Mendonça. Levar mais conhecimento e tecnologia ao campo. A capacitação de pequenos produtores para o mercado de trabalho é foco do acordo fechado entre o Ministério das Comunicações e Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER. E isso será feito por meio dos laboratórios de informática do programa Computadores para a Inclusão por todo o país. A organização vai utilizar esses pontos para aplicar cursos online aos produtores. Os primeiros cursos serão disponibilizados para os estados de Alagoas e Roraima. A representante da CONAFER, Verbera Lúcia Melo Gonçalves, destacou quem será beneficiado com a parceria. Os agricultores, os quilombolas, os ribeirinhos, para as comunidades mais distantes e principalmente dos nossos indígenas. Nós temos formação, assistência técnica, conexão de internet, entrega de computadores nessas comunidades que não têm a oportunidade, que não foi possibilitado para eles. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que o acesso à tecnologia abrirá mais portas para os produtores brasileiros. Os cursos oferecidos
por meio desta parceria, com certeza vão contribuir para o crescimento profissional de todos, gerando novas oportunidades e abrindo um novo mundo de possibilidades. Pois é por meio do letramento digital, do acesso à internet, que essas pessoas vão passar a integrar a economia digital, que é a economia do futuro. Durante a parceria, que inicialmente deve durar 2 anos, o Ministério vai divulgar os resultados das formações e ações profissionalizantes de capacitação e inclusão digital. Somente este ano, o programa Computadores para a Inclusão já foi responsável pela doação de mais de 11 mil computadores e foram oferecidos 217 cursos, resultando na formação de mais de 47 mil alunos para o mercado de trabalho. Reportagem Graziela Mendonça. Beneficiários do Bolsa Família, atenção! Pagamento desse ano começa a ser feito no dia 20 de janeiro. No ano passado, mais de 20 milhões de famílias foram atendidas pelo programa, com repasse que ultrapassou 168 bilhões de reais às famílias mais vulneráveis. Luciana Colares de Holanda. Dona Maria de Fátima mora no Sol Nascente, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Ela cuida do filho de 9 anos sozinha e conta com o Bolsa Família desde que ele nasceu. É essa renda que garante o sustento da família, porque ela não consegue mais trabalhar depois de um acidente. A casa de Madeirite vai dar lugar a uma de alvenaria, construída com os R$ 650 mensais do benefício, que para ela representa muito. Que é o que eu como, o que eu compro material para me poder construir minha casa, comprar comida. É o Bolsa Família. O Bolsa Família atende hoje cerca de 20 milhões de famílias em todos os municípios do país. A regra para ingressar no Bolsa Família é ter renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Em janeiro, os beneficiários do Bolsa Família recebem o pagamento entre os dias 20 e 31. O calendário segue de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS, começando no 1, dia 20 de janeiro, e terminando no 0, no dia 31 de janeiro. Lembrando que são considerados os dias úteis. A exceção no calendário é para os locais em situação de emergência, que já recebem no primeiro dia de pagamento, como lembrou o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Aqueles municípios, estados que estão ali em situação de emergência, calamidade, prossegue ali o pagamento no primeiro dia de pagamento, porque sabemos a importância do Bolsa Família chegar aí para você na sua conta. Para evitar a perda do benefício, os dados sobre renda da família no CadÚnico devem ser atualizados a cada 2 anos. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Atenção, atletas de alto rendimento, as inscrições para o Bolsa Pódio vão até 10 de fevereiro, tem um mês aí de prazo, fica atento. Estefânia Lima. As inscrições para a mais alta categoria do programa Bolsa Atleta, Atleta Pódio, podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro de 2025. Todo o processo é feito de forma online, exclusivamente pela página oficial do Ministério do Esporte, no endereço gov.br/esporte. O benefício é voltado para atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas e surdo-olímpicas, já com foco no ciclo de competições rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Podem ser indicados atletas de modalidades individuais que integram o programa dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Surdo-Olímpicos de verão ou de inverno, que estejam entre os 20 primeiros do ranking mundial ou ranking olímpico. Os valores da Bolsa Pódio variam de R$ 5.000 a R$ 16.000 por mês. A lista de contemplados é publicada no Diário Oficial da União e no site do Ministério do Esporte. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa. Olá,
ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. E chegamos ao final de mais um Assunto Federal. A gente volta segunda às 16h. Espero você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.